Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do ITCO, Complexidades. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é resíduos sólidos, né? Todo mundo na sua casa aí tem um pouquinho de resíduo, né, que precisa descartar, e ele tem toda uma cadeia de produção para a gente conseguir dar a destinação adequada. Então, hoje aqui, de novo, no Complexidades, com hoje dois convidados especiais aqui, né? Hoje o professor Marlon Capaneno retornando, né? Nos ajudou aqui. Outro dia a gente estava falando sobre saneamento básico, junto com o professor Kleber Formiga, e também aqui, né, o presidente do Secov, né, o doutor Antônio Carlos da Costa, falando também, nos ajudando, contribuindo para a gente falar um pouquinho sobre essa complexidade, né, dos resíduos sólidos que fazem parte do nosso dia a dia, na nossa cidade, né, onde quer que você esteja, seja na sua residência, né, seja na rua, seja num parque público, né, você vai sempre se deparar com essa questão aí de como dar a destinação adequada. E a gente vai falar muito sobre isso aqui e algumas outras coisas polêmicas, porque esse é o objetivo do Complexidade, né, de esclarecer dúvidas, né, desconstruir mitos, comentar histórias e fazer boas reflexões. Seja bem-vindo, professor Marlon, de novo aqui com a gente. Obrigado, Selomar, Antônio Carlos. Obrigado pelo convite mais uma vez para falar sobre esse tema que de fato, é muito complexo, né? E porque todo mundo gera resíduo em todos os lugares. Então, é um pouco difícil gerenciar isso, né, em comparação a outros aspectos do saneamento, como água e esgoto, né? Mas é muito interessante. Vamos estar falando aqui. Muito obrigado pela colaboração também, nosso convidado aqui, Antônio Carlos. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Complexidades. Olá, prazer estar conhecendo o professor Ipanema, né, professor Marlon. Vou aprender um pouco, viu, professor? E colaborar no que a gente pode possível, enquanto os condomínios, né, que são aí filiados ao Secov, numa possível estruturação de como eles podem contribuir para essa solução aí, para a gente chegar no tão sonhado resíduo zero. Bom, pessoal, nosso convidado, Marlon Capaneno, que é o técnico, vai estar falando aqui com a gente, é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, né, Ciência e Tecnologia, o UFG, também com atuação nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Técnico em Controle Ambiental. A gente já falou muito do currículo dele no podcast aí sobre saneamento, tem pós-doutorado em Engenharia Ambiental, né, tem doutorado em Engenharia Civil na área de Geotecnia Ambiental, é uma pessoa super especializada para estar aqui conversando com a gente. E eu queria começar contigo, Marlon, para falar um pouquinho sobre resíduos sólidos, né? A gente, eu até outro dia conversando contigo, estava falando, na minha época, morava numa residência lá, o pai tinha um lote grande, a gente pegava a parte orgânica, né? Enterrava, o lixo seco a gente acabava queimando, não tinha muito plástico, mas de lá para cá, o resíduo sólido se tornou uma coisa muito complexa, nós temos uma diversidade muito grande, né, de resíduos, né? Essa cadeia, você podia falar um pouquinho para nós de tudo que envolve resíduo sólido, né? Então, Salomar, até esse exemplo que você deu, ele reflete muita realidade de muitas populações, não só da brasileira, né, mas do mundo como um todo. Nós viemos, né, nos últimos... na verdade, desde a Revolução Industrial, começou a haver o boom da população, e junto com esse aumento da população, aumento da urbanização, começou o aumento, né, desordenado da geração de resíduos sólidos. O que as pessoas faziam anteriormente? Descartavam os resíduos sólidos em terrenos e ponto final. Não tinha muita preocupação, porque você ainda tinha muito terreno, você ainda tinha uma quantidade de resíduos que não impactava tanto a vida da população, que estava mais afastada. Só que com o crescimento da urbanização nos últimos anos, né, sobretudo a partir dos anos 2000, o crescimento da urbanização, a população está se tornando cada vez mais urbana e menos rural, começou a haver um acúmulo de resíduos sólidos nas cidades. Os terrenos começaram a ficar longes e até escassos para o descarte adequado dos resíduos sólidos, e aí
começou a gerar problemas de poluição e doenças, né? Então, foi a partir daí que começaram, né, a tomar as providências em relação aos resíduos. Mas, anteriormente, era algo bem negligenciado mesmo. Você gerava um resíduo, descartava no fundo de um terreno, né? Até estudando um pouco da história dos resíduos sólidos lá no litoral, né, de Santa Catarina, de onde eu venho, as pessoas, o status social da família era ter um terreno com fundos para o mar, para jogar os seus resíduos no mar, né? Hoje inverteu. Hoje o status social é você ter um terreno de frente para o mar, né? Para contemplar o mar. E antigamente não, o mar era um descarte, né? Você podia descartar lá o seu esgoto, resíduos e tal. Então essa cultura, felizmente, tem mudado, né? E muito em decorrência dos problemas de poluição e doenças que vêm sendo acarretados por causa desse aumento da população, aumento do consumo, aumento da industrialização e aumento da geração de resíduos sólidos. Legal. E assim, quando a gente fala em resíduos sólidos, eu quero continuar contigo aqui mais um pouquinho, a gente sempre pensa a população de forma geral, pensa só no residencial. Na minha residência, mas aqui eu gero tão pouco lixo, né? Mas o famoso lixo, né? O resíduo, né? Tecnicamente, resíduo sólido, né? Aí tem outros tipos de resíduos, né? A gente tem hoje uma complexidade muito grande que não se tinha, né? Então, assim, quantidade apesar de já ter automóvel, na época, 30 anos atrás já tinha automóvel, mas não se gerava tanto resíduo, acho que de óleo, né? Hoje em dia tem as questões dos hospitais, o lixo hospitalar, né, ficou muito grande em função dos grandes centros, né, das grandes densidades. Como é que é essa complexidade aí de resíduo? Quanto, né, que a gente às vezes não tem noção, assim, você poderia falar um pouquinho para nós disso aí? Certo. Nós temos vários tipos de resíduos, inclusive eles foram denominados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Né? Foram anos de discussão até essa lei ter sido aprovada, né? E lá nessa lei nós temos, para o gerenciamento dos resíduos no Brasil, algumas classificações dos resíduos quanto à origem. Então, a gente tem resíduo sólido urbano, que é o gerado nos domicílios e de limpeza pública. Tem os resíduos de serviços de saúde, como você comentou. Resíduos industriais gerados por indústrias. Resíduos agrosilvopastoris, né, das atividades agropecuárias. Resíduos da mineração. Resíduos de logística reversa. Então, os resíduos foram divididos em diferentes caracterizações para poder dar a gestão adequada para cada um. Esse é um primeiro ponto. Né? Até para facilitar as prefeituras, o estado e o governo federal para poder fazer a gestão disso. Então, por exemplo, hoje, um estabelecimento de saúde, uma clínica, um hospital, uma clínica odontológica, até estabelecimentos que fazem tatuagem ou, né, que tem qualquer ligação com o sangue humano, ele é considerado resíduo de serviço de saúde e ele precisa de um destino adequado para aquele serviço, independente do manejo dos serviços públicos, né, prestados pela prefeitura. Então, aquele gerador, ele é responsável pelo seu resíduo, que aí precisa passar por um processo mais delicado, principalmente a esterilização, para depois o aterramento ou incineração, por exemplo, né? Resíduos industriais é a mesma coisa. Tem resíduos, né, diferentes indústrias que geram resíduos com as mais diferentes características. Indústria metalúrgica, indústria alimentícia, indústria química, né? Então, você tem lá diversos resíduos com periculosidade, com toxicidade, né, até carcinogenicidade, que é a característica de causar câncer na população. Então, são os resíduos muito complexos, perigosos, que aí é o próprio gerador que tem que tomar conta, né? E por aí vai, sabe? Então, a gente tem essa diferenciação dos resíduos, felizmente, por essa lei, para que cada resíduo possa ter o seu destino final ambientalmente adequado, né? E aí, entrando até nessa parte de caracterização, eu até gostaria de ressaltar aqui o conceito de resíduo e rejeito, né? E lixo. Lixo é o termo que a gente usava até
2010, né? A partir dali, claro que no dia a dia a gente acaba falando, né? Mas tecnicamente, resíduo é todo material que não tem mais utilidade para o usuário, mas que para outro pode servir como fonte de material para reciclagem ou matéria-prima alternativa. E rejeito é quando você não tem nenhuma alternativa para aquele material, senão a disposição final em aterro sanitário. Então tem essa diferenciação também que é importante a gente destacar, né, para quando a gente lê alguma informação, né, e até para usar o termo certo, né, quando for falar sobre resíduo sólido. E fazer a gestão disso tudo não é fácil, né? Você tem que, desde o momento que passa a varrição numa rua, o caminhão vem buscar o lixo, tem toda uma logística até chegar à destinação correta, né? Exatamente. Esse processo aí também é o que acabou, até já te perguntando, depois quero ter um comentário do Antônio Carlos, né? Que agora tem a taxa de resíduos sólidos, né? Que todo mundo está chamando popularmente taxa de lixo, né? Porque o poder público não conseguiu buscar recurso em outras áreas, né, para aplicar numa coisa que pode trazer malefícios para nós, né? Pode tá poluindo daqui a pouquinho um corpo hídrico, né? Alguma outra área, né? Depois tem os resíduos também. Nós estamos no estado de Goiás aqui, né? Nós somos um produtor, né, rural muito grande, e algumas áreas precisa ter a destinação correta, né, dos defensivos agrícolas, né? Então são isso. Então tudo isso aí, essa complexidade tornou cara essa gestão, né? Então tá vindo em função disso uma taxa agora em Goiânia, né, popularmente conhecida como taxa de lixo, que é a taxa de resíduos sólidos, que é para conseguir o município fazer a gestão adequada e atender às normas federais, é isso? Exatamente. Então, primeiro ponto, considerando aquela lista de resíduos que são gerados, né? Resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais, de serviço de saúde, resíduos agropecuários, enfim, e outros, né? Então, a gente tem essa divisão. Agora, como fazer a gestão de todos esses resíduos? Primeiro, os resíduos que não são enquadrados pelo poder público municipal, que a prefeitura é o titular dos serviços de limpeza pública, né? Então, os resíduos que não são enquadrados nessa parte da limpeza pública, por exemplo, hospitais, indústrias, fábricas, etc., aí eles precisam do plano de gerenciamento específico para eles, né? Até esse plano é necessário para eles conseguirem a licença de operação, certo? A licença ambiental. Aí, indo somente para os resíduos que estão sob responsabilidade do poder municipal. Isso já é um grande problema também, né? Há muito, como era uma cultura você descartar os resíduos sólidos em qualquer lugar, em lixões, né? Era um serviço que não era tão caro quanto ele se tornou hoje. Porque você não tinha necessidade de dar, não tinha necessidade, né, na época, né, com o pensamento da época, óbvio. Mas não se dava a atenção e o cuidado e o tratamento adequado dos resíduos como se dá hoje. A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, publicada em 2010, e depois veio o plano, né, como instrumento dessa política, os lixões eram para ter sido encerrados em 2014. Certo? E a partir dali estão sendo feitas as prorrogações, né, desse prazo. Por quê? Por falta de condições técnicas, por falta de condições econômicas para construir aterros sanitários licenciados e corretamente operados, né? Então, se tornou um grande problema fazer a gestão, porque as prefeituras e a população se viram envolvidos em uma gestão que não era feita anteriormente dessa forma. Então, tem todo um processo, tem toda uma análise a ser feita dos pontos de coleta. A coleta vai ser feita porta a porta, a coleta vai ser feita em pontos indiretos, né? A coleta indireta. Depois tem o transporte.
o transporte, depois tem o transbordo, que é onde o caminhão da coleta descarrega parte dos resíduos coletados, e depois caminhões maiores levam para o aterro sanitário, né, com volumes maiores, para ganhar em escala aí de transporte, né? Então, são todas essas etapas: coleta, transporte, transbordo, novamente o transporte, e depois o aterramento, que geram custos para o município e precisa da colaboração de todos. Aí é outro aspecto que eu gostaria de abordar. A água, você precisa de água, você abre a torneira, a água sai ali na sua torneira. O esgoto, você simplesmente dá a descarga ou deixa a água escoar pelo ralo que você sabe que vai, como se fosse um passe de mágica, né? Ela desaparece da sua vida. Os resíduos não. Nós geramos resíduos sólidos onde quer que nós estejamos, né? Eu posso abrir tomar uma garrafa d'água, né, descartável, e querer descartar essa garrafa em algum lugar. Se eu estou no meio da rua, eu preciso achar um lixo, uma lixeira, né? Se eu estou em casa, eu tenho a minha lixeira. E da mesma forma, todo mundo gera resíduo ao mesmo tempo em todo lugar. E é muito difícil ainda aí entra uma parte de educação ambiental, você educar a população para descartar no local correto, para que depois o resíduo seja coletado e levado ao destino final, certo? Então, essa ainda é uma barreira que a gente precisa vencer, essa parte da educação ambiental, Colaboração, né, colaboração, conscientização das pessoas. Porque não é uma coisa que funciona para fazer, exatamente. Não, leva um tempo, tempo. Gerações, né? E aí, falando um pouco da taxa de lixo, Vamos deixar a taxinha, falei de pouquinho, vamos... Tá. Não vamos polemizar já de cara Tá aqui, bom. você está começando o programa. Então, cara, dentro dessa complexidade que o professor Marlon falou, né, de que é a gestão de resíduos sólidos, né, que é muito complexo. Eu já vi, né, o Secov aí trabalhando em várias frentes, né, dando sugestões, participando, né. Como é que vocês veem, né, os empreendedores na cidade? Cada vez mais, realmente, o nome do programa é complexidade, é mais uma complexidade para a cidade, né? Uhum. Que é essa gestão, né? Como é que o Secov vê essa questão, né? Como é que está trabalhando, né? Então, como é que está ajudando a municipalidade com isso? Então, vamos lá, né, Silomar? Na verdade, aí tá naquele pós-empreendedorismo, né? Uhum. Aquela parte do Secov que cuida dos condomínios, tanto a nossa diretoria condominial, né? E realmente é uma preocupação muito grande dos condomínios como um todo. E o Secov o tempo todo trabalha no sentido de achar soluções, né? Achar soluções para essa questão de resíduos e, logicamente, através do seu braço condominial, buscar ajudar o poder público, ajudar a trazer essas soluções, né? Fica aqui um convite para o professor Canal mesmo, fazer uma rodada lá no Secov, com a nossa diretoria, pegar a sua opinião, e aprendi bastante aqui, então vamos dar continuidade nesse trabalho conjuntamente. Então, é assim que o Secov vê. Eu acho que essa questão de resíduo é um problema de cada um de nós. O professor falou uma coisa seríssima, né? A conscientização, acho que precisa ser trabalhada em primeiro lugar, mas além dela, né, nós precisamos de dar soluções para não ficar aquele sentimento que, às vezes, a gente, quando discute com os síndicos e os condomínios, diz: olha, eu separo lá no apartamento, eu separo na minha casa, num condomínio horizontal, né? Mas depois mistura tudo. Então, como é que fica isso, né? Dá um sentimento de impotência, né? Nós precisamos de fazer a parte lá da frente, hoje já tem as coletas seletivas que a prefeitura faz, né? Engajar os condomínios e, na verdade, engajar a população nessa conscientização. A quantidade de entulho que Goiânia tem, e aí nos últimos 6 meses, parece que intensificou muito isso, né? O prefeito atual está fazendo uma batalha grande em relação a isso, no sentido de ajudar, né? Tá todo mundo acompanhando aí na mídia agora, mas é um problema seríssimo, né? Porque são descartados entulho e resíduos de forma completamente errada e não tem forma de penalização. O Secov, juntamente com a Comurg, com o Ministério Público, tem feito aí algumas ações, né? Começamos algumas ações e, efetivamente,
até ajuste nas leis que a gente precisa de ter, porque você tem uma área e é descartado ilegalmente lá, você que é penalizado, né? Quem descartou. Então, essa é uma coisa que, assim, além de você não está sendo lesado porque alguém está jogando lá e você vai ter que remover tudo aquilo, você ainda é penalizado pela AMA como se você fosse o criminoso. A gente tem trabalhado aí com o doutor Juliano, que é um apaixonado desse negócio, né? Juntamente, logicamente, com o presidente da Comurg, presidente da AMA também, a presidente da AMA. Agora a gente está querendo retomar esse trabalho, no sentido de colocar câmeras, colocar monitoramento em algumas regiões, na parceria público-privada, no sentido de penalizar corretamente quem está descartando de forma ilegal, de forma irregular, e criar ações efetivamente de conscientização das populações. Acho que esse é o caminho que a gente pode estar junto e trabalhando nesse processo. Né? E no caso, você levantou uma coisa que a gente também... É tanto resíduo, né, professor Marco, que tem resíduo de obra, né? Sim. Né? Então, assim, as pessoas vão lá e descartam fazem a sua obra e não estão preocupados com a forma como faz o descarte. E a cidade vem crescendo, né? Tanto na questão da verticalização, como novos loteamentos, novas edificações, né? E gera muito resíduo. Eu tenho visto aí problemas aí nas cidades aí de Senador Canedo, Trindade, que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou, né? E é um problema muito grande e de conscientização até dos próprios empreendedores da construção civil, né? Na realidade, normalmente isso acontece aquele mais do individual, não, né? Nos grandes geradores, né? O Secov tem trabalhado também nesse sentido aí de tentar, né, trabalhar essa parte da construção civil, de respeitar essas questões. Como é que está? Tem sim, senhor, mas nós estamos aí, até tem uma política aí dentro da política de política reversa desse negócio, né? Da gente ter que cada construtora ela apresente até no habite dela, né, um termo do descarte correto. Então, na verdade, essa grande geração de resíduos na cidade toda, eu diria que, com certeza, não vem por parte das construtoras oficiais maiores, porque ela realmente tem uma preocupação ambiental e social muito grande, praticamente todas elas, né? Mas sim da obra de autoconstrução, das pequenas construções, que é uma escala, na verdade, muito maior quando a gente imagina a geração disso numa metrópole de 2,5 milhões de habitantes, que é o caso da região metropolitana de Goiânia. Principalmente na periferia, é um problema seríssimo, né? A gente vê que intensifica mais esse problema. E o que a gente precisa de fazer é algumas políticas de monitoramento, de conscientização conjuntamente. Logicamente que a gente tem que conscientizar, mas penalizar também na hora que precisa de penalizar. Eu vejo um interesse muito grande no Ministério Público, né? Tem lá a doutora Leila, a doutora Juliana, a doutora... fugiu o nome agora, desculpa, né? Mas assim, eles têm uma preocupação muito grande que é com a gente. O difícil é a gente criar uma operação efetivamente que seja eficiente, né? Isso aí com a ajuda aí do professor Cantapanema agora, vamos tentar achar uma solução para buscar algo que realmente funcione e dá continuidade. Essa questão da autoconstrução, ela realmente... E assim, a gente está falando só de construção, não, mas a maioria acho que às vezes é reforma, né? Exatamente. Né? Então, eu até ia complementar a fala do Antônio Carlos, que isso é um problema de conscientização mesmo. Sim. Ou negligência, né? O que é pior. Então, assim, é importante as pessoas saberem que quando você faz uma construção, ou uma reforma, ou uma demolição, aquele resíduo é seu. Não é da prefeitura. Então, a pessoa tem que contratar uma caçamba que ela aluga pelo tempo que precisar, né? Às vezes uma reforma pode durar 1 mês, 2 meses, 6 meses. E se estiver gerando resíduo, a pessoa aluga a caçamba por aquele tempo ou até encher. E depois o prestador de serviço recolhe a caçamba e leva para o destino final adequado. Mas aquele resíduo é seu. E outro paralelo ainda que a gente faz é para as outras pessoas não jogarem sacola de lixo comum na caçamba de resíduo de construção e demolição.
Porque aquele resíduo vai para um aterro que a gente chama aterro de inertes, não é para um aterro sanitário. Então é outro problema. As pessoas que jogam fruta, jogam televisão velha dentro das caçambas, que não é só aquela caçamba tá ali porque alguém tá pagando por ela, alguém alugou ela. Então você não pode jogar, as outras pessoas não podem usar aquela caçamba como lixeira, né? Então isso é importante também as pessoas saberem. A caçamba comunitária, né? Aconteceu comigo de eu fazer uma reforma que um pouquinho aparecer coisa que não tem nada Exatamente. a ver com esse resíduo. E muito menos, né, o local de descarte correto, né, na carretinha do empreiteiro vizinho para jogar nas deixa nas que eu vias resolvo esse seu resíduo aí, né? Busca uma caçamba oficializada que tenha Exatamente. compromisso com o correto. Então, aí, professor Marlon, já vamos entrar então agora na importância, né, dessa taxa, né, do lixo, né, dos resíduos sólidos, porque a gente entendeu a complexidade, né? E talvez até com essa cobrança, né? Depois até quero comentar também do Antônio Carlos sobre isso, que talvez o município, sendo remunerado para cuidar desse resíduo, né, possa sobrar um valor para ele ter aquela caçamba social para aquela região ali, aquele bairro, que tem uma necessidade, às vezes, de fazer uma reforma e ele não tem condições de pagar, às vezes, aquela caçamba, né? Então, eu não sei o custo hoje, quanto é que é um aluguel de uma caçamba, né? Mas às vezes o cara está fazendo uma pequena reforma lá, vai quebrar uma parede e tal, ele tem que um pouquinho gastar 400, 500 reais com uma caçamba e nem vai encher toda aquela caçamba, né? Então, acho que eu já vi em algumas cidades essa questão da caçamba social, que você pede, deixa lá, as pessoas colocam o resíduo e depois vêm e retiram. Mesmo assim, nesses lugares que tem essa caçamba social, né, de retirando de resíduos sólidos, acaba o pessoal ainda jogando lixo, né? Então, vamos entrar agora um pouquinho, né, na importância dessa cobrança aí, né, da taxa de resíduo sólido. Bom, a cobrança, ela é uma demanda do governo federal. Na verdade, a demanda do governo federal é que o serviço seja sustentável economicamente, financeiramente, né? O município tem que prestar esse serviço, seja cobrando ou não, né, diretamente da população. Então, isso é uma demanda já. Hoje, nós temos apenas 44% dos municípios do Brasil que tem essa taxa, né? As capitais, a grande maioria já tem. Goiânia é uma das últimas a implementar essa taxa da limpeza pública. Mas, do ponto de vista técnico, ela é necessária porque o resíduo precisa ser coletado e feito todo o seu caminho, né, até o destino final, seja aterro sanitário ou seja o reaproveitamento, pela reciclagem ou outro fim. Então, você tem que ter essa sustentabilidade econômica financeira do serviço. Agora, de onde virá a verba, aí é outra questão, né? A taxa aqui em Goiânia, ela foi criada... se tornou lei no final do ano passado, né? A lei 11.304 de 2024, sancionada pelo então prefeito Rogério Cruz. Era uma lei polêmica, né? Do ponto de vista do município e das discussões que estavam em destaque, mas, como eu falei, do ponto de vista técnico, o serviço precisa ser feito e ele custa. Então, de onde virá a verba, essa é outra questão. Precisa ter dinheiro. As pessoas às vezes acham que o poder público fabrica dinheiro. Apesar que o federal, a União pode fabricar dinheiro, mas o municipal não pode fabricar dinheiro, né? Ele vive desses recursos, né? Exatamente. De algum lugar vai sair. Aí, a partir disso, né, a lei ela foi sancionada, mas ela ainda precisa ser regulamentada. Como que isso será feito? Né? Até... tem lá na lei que estão isentos lotes ou imóveis, na verdade, até R$173 mil. Esses estão isentos, né, o valor venal. Tem também uma ponderação do valor que vai ser pago. Então, tem lotes, tem estabelecimentos, imóveis que vão pagar R$258 por ano e tem imóveis que vão pagar um máximo de R$1.600, isso podendo ser dividido, né? Então, são só algumas informações que a gente tem em mãos até o momento, que a gente já nos dá uma ideia, né, do quanto vai custar.
Esses R$ 258 aí dá R$ 22, né, por mês, e o 1.600 dá R$ 130, R$ 150 por mês, né, para esses geradores, para esses imóveis, né? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia, mas como isso será cobrado, de fato precisa ser regulamentado ainda, né? Mas hoje a gente já tem uma lei, por exemplo, dos grandes geradores, nós já temos, né, o grande gerador hospital, uma indústria, eu já tenho uma lei Sim. sobre isso aí, dos grandes geradores. Essa taxa agora está vindo efetivamente mais para residências, pequenos geradores, é isso? Isso, para coleta porta a porta. Porta a porta. Exatamente, pela coleta feita pela prefeitura. E você estava comentando aqui em off com a gente, né, que os condomínios horizontais, né, eles estão entrando nesses grandes geradores. E o condomínio horizontal, ele nada mais é do que um loteamento, como se fosse um loteamento aberto, só com um cercamento, né? Quer dizer, são residências iguais às outras, eles são cobrados como grande gerador, né? Isso está causando uma polêmica. Como é que o Secov e os empreendedores veem isso, né? Exato, Selomar. A gente sempre questionamos esse debate, fomos aí nos prefeitos antigos, provavelmente vamos novamente agora no atual, né? Não tem diferença entre a residência em um condomínio horizontal, um loteamento de acesso restrito, que aí tem os dois casos, né? E uma casa no setor Nova Suíça, no setor Bueno, né? Acho que pode diferenciar e deve diferenciar uma casa de cunho mais social, de valor, como a lei está prevendo, né? de menor valor, de maior valor, e aí buscar aí valores diferentes, até porque a geração de resíduos também provavelmente é diferente. E aí justifica. Então, duas preocupações que a gente tem. Uma é acabar com essas distorções, né? E principalmente agora com a taxa não ter uma bitributação, que é outra preocupação que a gente tem, né? Que o prefeito, normalmente as prefeituras lembram, aí não estou querendo, isso é mais ou menos general, ela lembra na ânsia de resolver o problema ali do déficit fiscal dele, né? De todo mundo tem na gestão. Ele lembra de instituir a taxa, mas não lembra de tirar a taxa já instituída para a mesma coisa. Então, como é que ficaria os grandes geradores? A casa no condomínio horizontal... Vão pagar duas vezes? Se for pagar duas vezes, com certeza o Secov vai judicializar. Eu já até avisei isso em alguns momentos, né? Nós precisamos de ter uma coerência disso agora. O professor falou uma coisa correta, né? A gente avaliou esse negócio da taxa e descobrimos que a taxa não é obrigatória. A lei federal não obriga a cobrar. Ela fala da necessidade, né? Mas achamos, no nosso entendimento, achamos que era importante que seja cobrado. Na verdade, como você cobra uma taxa para dar a destinação correta dos resíduos, na prática nós estamos carimbando um dinheiro específico para ser usado naquela atividade, né? Agora, o que a gente tem que buscar também como políticas públicas complementares a isso? Hoje, o lixo é coletado com dinheiro aí do ISS, do IPTU das propriedades. E é um valor muito significativo. Por que não criar alguns estímulos em cima do IPTU para quem faz isso com alguma forma de compensação? Porque aí você cria uma política de estimular as pessoas a fazerem a separação do lixo, né? Então, dá para fazer algumas políticas públicas que a gente imagina que a gente atinge o objetivo. A taxa, como eu falei, na nossa avaliação lá do Secov, a lei não é obrigatória, apesar que agora é obrigatória pela lei municipal, mas ela é necessária, né? Como diz o professor, muito sabiamente, eu acho que também eu penso da mesma forma. Basicamente, essas considerações que o Secov tem que fazer, assim, não ter uma bitributação para quem já paga, né? E logicamente, a gente buscar aí, essa questão aí, a gente pode ajudar também, o que é imóvel acima de 170, abaixo de 170 mil reais, né? Que, na verdade, a planta de valores é uma coisa e o valor do imóvel é outro. Né? Então, o que vai pegar, o que não vai pegar, o que vai ter um subsídio, o que não vai,
Essa é uma discussão que a gente pode fazer um pouco mais e ajudar nessa Imagina quando for mexer na planta de valores, o cara diz assim, além de aumentar o IPTU, vai aumentar a taxa do Com lixo. certeza. Ele não vai ser uma briga grande, né? Eu não posso deixar de esquecer, mano, eu quero falar sobre a questão das lixeiras aí de condomínios na rua, de restaurantes, né? Mas ainda dentro desse assunto aqui do que a gente estava falando, né, do processo, o Antônio Carlos, em outro podcast aqui com a gente, estava falando sobre a questão da industrialização de Goiânia, né, da necessidade de a gente investir mais em industrialização, melhorar o IDH, melhorar a renda per capita, né? No momento que a gente está arrecadando efetivamente um dinheiro para um segmento, né, que é de resíduos, né, a gente vai poder melhorar também, né, professor, os aterros sanitários, né? A gente vai poder, de repente, modernizar, fazer geração de geração de energia dentro dessas, né? Até a que ponto a gente pode chegar de melhoria disso? Porque hoje Goiânia tem o aterro ali próximo à Trindade, né? Mas não sei se ele é 100%, né, considerado aterro sanitário, se ele está ainda em transição, né? Mas muitos municípios ainda têm ou tem lixões ou tem um aterro controlado, né? Então a gente não consegue efetivamente ainda cuidar do resíduo da forma adequada, né? Dessa forma, será que a gente vai conseguir realmente, né, resolver esse problema e gerar novas oportunidades de negócio? É uma questão simples de ser respondida, mas extremamente complexa de se implementar. Simples no sentido de que hoje a tendência é que todas as cidades, né, isso a nível mundial, elas estão indo para cidades resíduo zero, né? Então, por exemplo, hoje, né, o brasileiro ele gera mais de 50%, aliás, muito mais de 50% do seu resíduo domiciliar, por exemplo, é orgânico. Então, não tem por que esse resíduo ir para o aterro sanitário. Ele pode ser ou tratado via compostagem ou em bioreatores para gerar biogás e gerar energia elétrica, né? Ou energia térmica. Então, já pega um grande volume aí de resíduos que são descartados em aterros, que são desperdiçados em aterros sanitários. Hoje o Brasil gera quase 64 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, né? Pega aí mais de 50% dessas toneladas, olha o quanto de resíduo orgânico que está sendo desperdiçado. Aí, fora os orgânicos, tem os recicláveis, né? Então, as indústrias, tantas indústrias que vão estar nos municípios para desenvolver a economia e a sociedade, tem também as indústrias da reciclagem, que vão fornecer matéria-prima secundária, que vão fornecer, que vão fazer o ciclo, né, desviar os resíduos sólidos do aterro sanitário e vão reinseri-los no ciclo produtivo, né? Hoje um exemplo é os resíduos de logística reversa, que são os resíduos que não podem ser mais descartados no lixo comum, eles têm que voltar para o fabricante. Exemplo, pneus usados, óleos e lubrificantes, pilhas e baterias, né? Esses resíduos, eles precisam voltar para o fabricante, não mais ir para os resíduos. Então, percebo, já é menos uma quantidade que vai para os aterros. Plástico, papel, vidro, nem se fala, né? Alumínio, já é muito consolidado o benefício da reciclagem, o próprio cobre, né? Então, os metais, né? Recuperação de metais. Inclusive, tem países na Europa que já estão fazendo o que eles chamam de land mining, que é fazendo escavações nos aterros para recuperar metais. Estão minerando no aterro sanitário para recuperar material que tem valor econômico ainda, né? Então, esses resíduos industriais, desviar os resíduos dos aterros sanitários, encaminhar os resíduos orgânicos para um destino que vá valorizar esse resíduo, esse é o caminho da sociedade, de uma sociedade, né, ambientalmente evoluída na questão dos resíduos sólidos, visando aí a uma sociedade resíduo zero, né? Que aí o aterro vai servir só para rejeitos, né? E aí você não vai ter o problema que a gente tem agora, né? Que é a escassez. Exatamente. É uma cadeia rica. Eu já fui atrás disso aí, né? Aliás, acompanhando nessas demandas aí
no Secov Condomínio, a gente é muito interessado pelo tema, e o antigo presidente da agência de regulação me convidou para uma viagem, professor. A gente foi em São Paulo e viu lá um projeto de gaseificação, que eu achei muito interessante, né, Selamar? Ele transforma a parte orgânica de carbono, basicamente, né, a parte orgânica do resíduo, né, em CDR, né, e esse resíduo ele é gaseificado, não é uma combustão, ele aquece a uma temperatura aí de 700, 800 graus, e sem oxigênio, né, e esse resíduo vira gás metano, né, ou gás de resíduo, né? E o custo dele é tão interessante, essa tecnologia, que o custo dele é 10, 15% de um valor, por exemplo, de um outro hidrocarboneto, como a gasolina e o óleo diesel, por exemplo. E eles já estavam desenvolvendo, professor, essa questão de como o metano é a menor molécula do carboneto, ela estava juntando essas moléculas, né, para chegar na gasolina, para chegar em outro tipo de combustível que tem maior valor agregado. Mas pelo simples fato de, né, faria a queima desse gás e transformando em energia e gerando muita energia, né? A ponto de que já estava instalando esses reatores em parceria com os aterristas lá de São Paulo, com o objetivo, sim, no final, de minerar o aterro. Que aí você vai pegar todo aquilo que foi destinado, ele até me mostrou uma máquina lá que ele estava desenvolvendo para mineração, que ele já faz a separação de todo o lixo do próprio aterro. Então, além do que recebe, ele não agrega lá no aterro absolutamente nada, e começaram a pensar na mineração do aterro para acabar com eles. E aí, como o professor falou, não é mais um local para destaque de resíduos, mas sim de rejeito somente, que é muito menor, talvez 2%, 3%, 4% do total que hoje é feito, né? Enfim, existe aí várias tecnologias. O que a gente precisa é efetivamente ter políticas públicas que tragam incentivo para que isso ocorra, né? Então, e conscientização. Eu, pessoalmente, sou apaixonado desse negócio, acho que quem está aqui na mesa tem. Lá em casa eu tenho em cima da pia um local só para jogar cascas de frutas e verduras, né? E esse aí eu faço toda a reciclagem dele lá de forma simples, né? Tem outro só para orgânico e outro para reciclável, aí que a gente vai separando. Então, eu separo higiênico também, que a gente separa de outra forma de separação. De forma, se todos fizerem isso e dar a destinação correta, criar as empresas de reciclagem, por que não fazer aí o custo só para você ter uma ideia, senhor Lamar, dado pela essa empresa lá, o custo na época, aí, há uns 2 anos atrás, era na ordem de 150 milhões de reais para fazer um reator para tratar a cada 350 mil habitantes, ele teria o lixo todo transformado aí em CDR e gaseificado. É um custo extremamente barato, eu diria, para resolver o problema de 350 mil habitantes, né? Então, imagino que esses 150 milhões, seja 200 hoje, que se for uns 2 anos, seja um pouco mais. Mas é uma solução clara. E a pessoa lá fez um fundo de investimento junto com os aterristas de São Paulo, no sentido, inclusive, de entrar em licitações. Lá era, na verdade, um showroom que eu visitei para as prefeituras mostrando as soluções. Logicamente, a solução pode fazer menor escala para a indústria, para quem são grandes geradores. Mas eu vejo que soluções como essa da gaseificação ou da própria combustão mesmo diretamente é a solução. Gerar energia, como o professor falou, é uma solução que é factível hoje e tem que ser explorada de forma definitiva. E você pode, com isso, né, gerando, melhorar essa cadeia, né, como é que eu vou dizer assim? Eu estou pagando pelo lixo, certo? Paguei e deu a destinação, mas ele reverte numa questão social também, porque ele vai gerar outras atividades de emprego, de renda, né, que vai gerar energia, gerando energia futura.
Cada vez que eu tenho escassez de alguma coisa, de energia, o preço da energia vai crescer, seja ele combustível, né, ou energia elétrica, ele vai acabar crescendo. Então, toda vez que eu estimulo a condição e a produção disso, eu estou minimizando também o custo para a sociedade. Sim. A sociedade entender, o programa quer trazer isso, né, complexidades, que a cobrança de lixo não é só foi lá e mexeu, vai mexer no seu bolso, mas vai também direcionar uma verba para uma cadeia muito grande de resíduos, né, que vai trazer também benefícios sociais futuros, se bem geridos, né? Então, eu acho que isso que eu gostaria de deixar de importante. Estamos indo já para o nosso quarto final aí de programa, e eu não queria deixar de falar, professor Amado, a gente falou um pouquinho no outro, que é o seguinte, agora um pouquinho mais sobre, né, a gente falou sobre bem, acho que sobre a complexidade do resíduo sólido, mas no dia a dia hoje, né, uma coisa que eu ainda fico estarrecido aqui de ver isso em Goiânia, mas você andar na rua e ver aqueles caixões de lixo lá na rua, né, e mau cheiro, e às vezes até na frente de um restaurante, o restaurante está botando o próprio lixo ali na frente, né? Então quem passa ali sente o cheiro, não vai sentir vontade nem de ir no restaurante, né? Como é que a gente pode, né? Eu não sei, depois até o Antônio Carlos fazer um contraponto aqui de como é que está nos ajudar nessa questão da legislação, código de postura, está saindo a lei ambiental aqui, né, de Goiânia. Que a gente pode resolver também culturalmente as pessoas entenderem que aquela caixa de lixo ali na calçada, além de atrapalhar às vezes a acessibilidade, às vezes até a calçada é pequena, né? Pode causar um acidente, pode trazer problemas de saúde, né? Não é uma coisa legal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista técnico. Exatamente. Isso aí a gente acaba esbarrando no que é definido pelo próprio município, no seu plano diretor ou no seu código de postura, né? Código até de edificações, enfim. Isso que é né, os códigos e leis ambientais do município. Se o município permitir, a população vai fazer o que é mais fácil para ela. Vai colocar ali uma caixa de metal, uma caçamba, um cesto, né? E vai deixar ali. Tem que partir do município, cobrar da população, né, de alguma forma, e impedir essas caixas, porque elas são totalmente anti-higiênicas. É isso que eu ia te perguntar, do ponto de vista, né, você como doutor, pós-doutorado, né, nessa área, quais são os problemas, né, para a população? Porque ela, eu me livrei do lixo e botei ali, mas eu estou causando problema para ela mesma ali, né? Exatamente. Quais problemas aí que você coloca o lixo lá, você coloca o lixo de fora, ali na calçada ou na rua, né? Primeiro, ainda que ele esteja bem fechado, né, vai que com o tempo até a própria corrosão daquela caixa metálica ou daquele cesto vai furar o saco e vai fazer escorrer aquele líquido, né, do lixo, vai contaminar o chão, o solo, o asfalto ali, vai atrair vetores, vai atrair mosquitos. Alguns colocam naquelas caixas mais baixas, vem cachorro que vai ali mexer, né, procurando alimento, ou até, a situação mais crítica ainda, né, catadores ou pessoas que às vezes abrem os sacos para buscar algo que eles buscam, né, um reciclável, e acabam deixando aberto e largando. Até alimento, né? E até alimento, infelizmente, né? E acabam largando aberto lá. Aí vem todos os, né, vem vetores, vem cachorros que espalham tudo aquilo, ou vem uma chuva e um vento. Outro dia não, já tem um tempo, eu vi no setor universitário aqui em Goiânia, um setor, né, planejado, com canteiros centrais nas vias, né, bastante bonito até, uma pilha de isopor, imaginei o que era de equipamentos, enfim, uma pilha de isopor branco. Na primeira chuva que desce ali, aquele isopor ia se espalhar pelo setor inteiro. Ia virar um navio, né, lá no Botafogo. Exatamente. Então, é uma falta de consciência, né, da população, e isso porque a prefeitura permite que as pessoas coloquem o lixo na rua. Então as pessoas vão colocar. E coloca na calçada, daqui a pouco está colocando no canteiro, daqui a pouco está colocando em um terreno baldio, que quem vai pagar, infelizmente, é o proprietário do terreno, do lote. Então é isso, precisa de um enquadramento da população, da prefeitura para a população.
Ó, não pode ter lixo na rua. O lixo fica dentro do seu terreno. Tem que achar alguma forma. Ou fazer aquelas caçambas basculantes, né, nos muros e portões. Os condomínios verticais ter a casinha do lixo, que fica do terreno para dentro, né, onde todo feito de alvenaria, ninguém tem acesso ao condomínio, aí entra a questão de segurança também, né? Você você constrói essa casinha do lixo em alvenaria, com porta trancada, então a pessoa de fora consegue ter acesso, o coletor, né? Consegue ter acesso aos resíduos para coleta, mas ninguém consegue entrar no condomínio, porque ele vai ter uma porta e vai estar trancada. Né? Então, tem alternativas. Hoje, Florianópolis, por exemplo, você não pode mais colocar os resíduos na rua, de forma alguma. O resíduo é seu, ele tem que ficar dentro. Pode ser em cesto, pode ser em caçamba, pode ser naqueles containers, mas é dentro do terreno. E o coletor tem que ter acesso. Em Porto Alegre, eles estipularam também uma solução, porque Porto Alegre tem uma característica de uma cidade mais antiga, que a pessoa às vezes não tem aquele recuo, né? Então, eles permitiram em alguns bairros, não sei se são todos, né, de colocar a caçamba de plástico no estacionamento do carro ali, né? Ao lado Aí chega o caminhão, ele faz a basculante e carrega isso, né? Então, eu queria saber de ti, você está confirmando, né? É um problema de sanitário e de saúde, né? Pública, Com né? toda Daqui a pouquinho certeza. tem esses problemas, tá um surto de rotavírus aqui em Goiânia. Pode ter sido causado justamente por isso também, às vezes, né? Tô, claro, chutando, mas é um risco para a saúde. O Secov tem trabalhado aí também, né, com essa questão ambiental, de educação, muito. né? E na questão da saúde pública, tem aí a dengue, tem a chikungunya, a zika, que é transmitido por vetores aí que, às vezes, o excesso de resíduos, né, ajuda nessa questão de retenção de umidade, proliferação, né, de proliferação de vetores, né? Desculpa aí, ó. Misturei uma palavra com a outra, mas realmente o problema é sério, né, de saúde pública. Como você falou, o SARS da Covid, né, que aconteceu lá na China, provavelmente acham-se que é uma mutação de um vírus acontecido por falta de saneamento, por falta de destino correto de resíduos, né? E por que não acontecer outra pandemia aí, ou epidemia mesmo, que não precisa ser pandemia, mas um rotavírus, com certeza, ele tem meios de aumentar a reprodução aí do vírus, ou bactérias também, fungos, tudo em função de resíduos mal descartados. Essa questão de saúde pública é o principal motivo. E aí a população é a própria refém dela mesma, né? Esse é o motivo que a gente precisa de mostrar durante o período de conscientização de que fazer o descarte correto, fazer a acomodação correta do resíduo, ele é fundamental para a saúde pública do bairro, eu diria também, e depois em escala para a cidade. É isso que a gente tenta fazer, assim como a gente faz um trabalho junto com a prefeitura no sentido de combate à dengue, né, através de ação dentro dos condomínios, aí essa ação em cima do resíduo, nós estamos protegendo a própria população do problema mesmo, né? Exatamente. Então, esse princípio da questão da saúde talvez seja um dos principais pontos a ser abordados. Não é só a questão da poluição difusa, é a consequência desse descarte ilegal, a questão da saúde, para mim, talvez seja a principal. Segundo, logicamente, no final, tudo reverte para o próprio benefício ou problema para o ser humano. A questão de trabalhar isso, Silamar e professor, acho que é fundamental, principalmente na educação, né? Eu acho que essa conscientização de mostrar aonde que vai, quando você compra uma droga, aonde que vai acontecer o homicídio lá na ponta, e mostrar que ele também é responsável pelaquilo que faz. No caso, reside uma coisa. Quando você descarta incorretamente, quando você não faz algo que seja, mesmo que pareça inconsciente, o resultado vai ser, às vezes, no seu filho, no seu neto, no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, né? As consequências de um descarte incorreto.
Esse problema de resíduo, o professor falou muito bem aí da origem, né? Quando você pega do Brasil colônia, a forma de descartar os resíduos era no mar mesmo. A gente vê nas histórias aí como é que era feito e ficou por tanto tempo perdurando esse tipo de descarte incorreto. Só que com 200 milhões de habitantes não dá mais. Exatamente. Não dá mais. Aquilo que não era poluição passa a ser poluição. Quando você está lá no Rio pescando sozinho, né, onde você é o único habitante, às vezes descartar uma casca de banana, né, no pé de uma árvore é corretíssimo, não tem problema nenhum, porque não vai causar. Mas 10 caminhões de casca de banana descartado na rua muda completamente a dimensão. Uma dimensão. Exatamente. Né? Então, a questão do volume também é muito significativa. Né? E mostrar isso para a população, logicamente, que é fundamental. E deixa eu te perguntar, como é que está a questão da lei ambiental aqui de Goiânia? Está saindo? Como é que está? Está no final, na fase de final de discussão. Eu acho que foi pouco discutida, no meu modo de pensar. Acho que poderia ter passado pelo Compur também, na discussão, para a gente levar a contribuição para ela, né? No sentido isso aí. E a parte de resíduos, logicamente, deveria, se não foi, deveria ter sido uma das principais questões a ser abordado numa lei. Porque a questão do resíduo, né, e principalmente o descarte em caixa e tal, aquilo que o professor falou, daqui a pouquinho vem alguém, abre aquela caixa, tira. Aí quando vem a enxurrada, já leva aquele saco, entope uma boca de lobo. Exatamente. O professor Marlon estava colocando aqui, né, que quando você reduz a capacidade de drenagem de uma boca de lobo, gera todo um problema para o outro lá de baixo. É terrível. Né? A gente tem visto isso nos últimos dias aqui em Goiânia, né, com chuvas intensas então, aqui. Fica aqui um pedido aqui meu, né, do ITCO, né, que aí agora na regulamentação, né, da taxa de resíduos sólidos e até da lei ambiental, né, talvez o Secov abordar essa questão, né, dessas caixas de lixo fora do lote, ou mas eu moro numa região que não tem como, eu já está edificado, eu não tenho como fazer o recuo. As caçambas, né, no estacionamento ali da rua, né, no estacionamento público, que possam, né, atender às vezes 4, 5, 6 famílias, né? Para o lado social. Tem esse lado social, porque o resíduo sólido olha só quanta coisa, né? A gente nem falou, a gente como pedestre andando na rua. Exatamente. Né? Que às vezes a gente tem dificuldade de aonde descartar determinada questão, né? Você está andando lá mascando um chiclete, daqui a pouquinho o chiclete já perdeu aquele sabor, você quer descartar ele, né? Tá numa praça, um local, não tem às vezes o local apropriado lá para fazer o descarte. Então, essa cadeia aí, de certa forma, sempre foi um pouquinho negligenciada, né? Sempre teve ações, não, tem o cesto de lixo aqui, mas a esperança é que com a regulamentação agora, né, a gente possa talvez ter um melhor investimento, tanto na parte de cultura, do processo da cadeia, que realmente retorne em possibilidade aí de se ter um retorno para a população em trabalho, né, em novas atividades, em renda per capita, aumentar a renda per capita da cidade de Goiânia. Bom, nós estamos chegando aí quase o final do nosso trabalho de hoje aqui, né, desse papo muito legal sobre resíduos sólidos. Só para a gente falar, né, a gente teve um podcast aqui, sobre saneamento, onde a gente falou sobre os 4 temas, né? Água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Hoje a gente fez um só sobre resíduo sólido, e acho que a gente não conseguiu. Teria mais, né? Teria mais talvez mais assuntos aí. Quem está gostando aqui desse bate-papo, curta, comente, compartilhe, né? Por favor, né? Leve a quem precisa, que vai gostar também desse assunto. E aí eu queria deixar as palavras finais aqui. Professor Marlon, a gente esqueceu alguma coisa que a gente podia falar mais ainda aí em 2 minutos sobre resíduos sólidos, ou a gente conseguiu dar uma visão geral para todo mundo aí sobre... Então, eu acredito que a gente deu uma visão geral, né, dessa complexidade que é os resíduos sólidos, e gostaria só de reforçar para os nossos espectadores para ficarem mais atentos e participativos na gestão do resíduo, que o resíduo é nosso, né?
Então, descartar no local correto, na hora correta. Se você quiser saber quando o seu resíduo vai ser coletado, tem no site da prefeitura, né? Aqui em Goiânia, no site da Comurg, tem lá os locais de coleta pela prefeitura, da coleta seletiva, do catatreco, quando é para descarte de resíduos volumosos. Então, a população, nós temos o dever de contribuir com esse gerenciamento, esse manejo dos resíduos sólidos. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer frente a tão complexa cadeia que é dos resíduos, né? Então, reforçar a participação e o engajamento da população nessa gestão. Obrigado pela sua participação. Quero agradecer também lá ao Instituto Federal por ter, Eu que agradeço. né, ter liberado você aí para a gente bater esse papo legal. Doutor Antônio, quais são as palavras finais? Já fica feito o convite, professor. Vai ser de grande, achei importância a sua presença lá no CEPOL, para a gente, junto com a diretoria condominial, levar essas mensagens todas aí da importância de tratar resíduos, né? Que a importância que precisa com cada síndico de Goiânia, que é o braço que o Secov alcança. Estendo aí o convite para você, Selamar, para dar os parabéns aí pelo tema, as complexidades que é essa cadeia de resíduos, mas também que é olhar para o lado empreendedor das oportunidades que pode ser também. Exatamente. Né? E junto com isso, né, dizer que nós precisamos de dar a solução, e tem solução. Como o professor falou, como eu também já vi alguns casos, né, existe solução para, de fato, a gente chegar no sonhado resíduo zero, e ter tudo isso aí. Como diz Lavoisier, nada nesse mundo se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos transformar. Vamos. Não, eu acho que, entendo até, que tem uma oportunidade muito grande que teve aqui nos visitando aqui o vereador Lucas Quitão, né? Foi reeleito e agora está assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios Institucionais. Sim. E tal. Eu não me lembro bem, desculpa, vereador, o nome da secretaria, mas o mais importante que ela vem fazer é as parcerias público-privadas acontecerem, né, e aqui acontecerem em Goiânia. E aqui eu acho que tem uma oportunidade de grandes negócios, né, com a questão do resíduo sólido, né? De repente, os empreendedores, junto com o poder público, se unir para, de repente, criar uma empresa mista para começar um pequeno projeto, né, de reciclagem. Eu aprendi aqui com o professor outro dia, a gente já passou um pouquinho do horário, mas dá tempo ainda aqui um comentário final. Você comentou, professor, num outro dia aqui, que na Alemanha eles estão investindo muito, né, em reatores e tal, né, para fazer a reciclagem lá, né, dos rejeitos lá na Alemanha. Mas não porque eles são bonzinhos com o meio ambiente, é porque estava faltando espaço. Cada vez mais, se a gente continuar nesse modelo, a gente precisa de cada vez mais espaço para ter aterros sanitários. E lá eles começaram a investir, né, em usinas para resolver, gerando energia e tal, resolver esse problema. Então, a gente tem espaço ainda aqui? Tem, mas lá para frente a gente não sabe. Não vai ter. Então, existe uma oportunidade de negócio para a gente até estar conversando, né, com o vereador Lucas Quitão aí, que está à frente dessa secretaria, para quem sabe começar uma empresa mista e X, né? Nós temos técnicos, nós temos Instituto Federal, Universidade Federal, tem outros técnicos competentes, tem o meio empresarial aqui representado pelo Secov nessa área de incorporações, de loteamentos, né, de condomínios, que podem estar ajudando, e é de interesse que a cidade esteja melhor, é um produto quanto melhor a cidade, um produto melhor, não é? E para quem é cidadão, morar numa cidade boa é muito vantajoso. Então fica, acho que essa consideração aí, vou marcar o professor Lucas Quitão nesse comentário aqui. Ótimo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, Antônio Carlos, por ter vindo aqui, professor Marlon, e agradeço a vocês que nos acompanhou até aqui, né? Sugestões de bate-papo, de outros assuntos, por favor, né? Pode colocar lá nos comentários, manda para a gente vai agradecer muito. Um grande abraço, encerramos aqui mais um Complexidade, podcast do TCO, e até o próximo bate-papo.